Qual a diferença de par e SAR? Essa é a grande sacada. Qual foi a grande análise ou a grande descoberta depois que os autores eles fizeram essa análise desse banco de dados dos milionários? Primeiro, encontrar esses milionários, categorizá-los, né, dentro lá do 1, 5 e 10 milhões, como eles vivem, como eles se tornaram milionários, com vidas comuns, né, e tempo para que eles angariassem a fortuna que eles têm hoje. Mas tão ou mais importante do que isso, você é um par ou é um SAR? Então, o que é um par? É um prodigioso acumulador de riquezas. Os pares são construtores de riqueza. Ou seja, né, o que significa isso? São os melhores em termos de formação de um patrimônio líquido, quando comparado aos outros em demais categorias de renda e idade. Então, a metodologia ela considera o nível de renda e a idade. Entenda, a renda não é salário. Renda pode vir de N lugares. Você pode ter uma loja dentro do Mercado Livre e você pode ganhar mensalmente R$1.000. Então, renda é diferente de salário ou da sua renda principal. Lembra que os milionários, eles pensam em rendas adicionais, eles não têm só uma fonte de renda, eles têm várias fontes de renda. É disso que a gente está falando. Exemplo do Sr. Miller, 50 anos de idade, proprietário de uma revenda de traders. Esse é o principal. E aí o Sr. Miller vai ao longo do livro todo com o exemplo dele. Sua renda familiar total no ano passado foi de $90.200. E o patrimônio líquido dele, segundo a equação da riqueza, deveria ser de $451 mil em poupança. Então ele tem a casa, o carro e tal, e tem $451 mil. Para quê? Para bancar a vida que ele tem durante uma quantidade de meses, pelo menos. Entretanto, o Sr. Miller é um par, é um prodigioso acumulador de riqueza. E o seu patrimônio hoje atingiu a quantia de $1.100.000. E o SAR, o subacumulador de riqueza. Quem é esse cara? Já o que é o oposto do par, do prodigioso acumulador de riqueza. É o Sr. James Ford, de 51 anos. É um advogado. Sua renda anual, né, do ano passado foi de $92 mil, ligeiramente maior que a do Sr. Miller. Mas qual é o patrimônio real do Sr. Ford? Qual é o nível de riqueza que se espera dele? Pela equação, né, seu patrimônio líquido é de $200 mil, ao passo que era esperado dele $470 mil. O Sr. Ford, pela definição, é um SAR. Ele passou 7 anos na faculdade, não foram só 4 do direito, né? Ele provavelmente fez pós. Como é possível que ele tenha menos riqueza do que um revendedor de trailer? Na verdade, o Sr. Miller tem 5 vezes o patrimônio do Sr. Ford. Como que isso é possível, né? Lembre-se de que os dois estão nas mesmas categorias base dos critérios que o livro usa para definir riqueza. Então, eles estão no mesmo nível de renda, mais ou menos, entre $90 e $100 mil ano, e mais ou menos a mesma idade. O Sr. Ford, um SAR, tem uma propensão mais alta a gastar do que os membros par. Então, se você ganha a mesma coisa, gasta menos e usa o seu dinheiro para construir patrimônio líquido ou geradores de renda, certamente 10 anos depois você vai ter mais dinheiro guardado. Essa é a sacada do livro que ele faz aqui. Os SAR tendem a viver acima das suas posses. Eles dão muita importância para o consumo. Que consumo? Qualquer tipo de consumo. Hoje, né, o livro ele tem aí alguns anos desde a sua publicação, a primeira publicação. Hoje, nós temos atualmente muito mais assédio de serviço. A Alexa é um serviço, né? Você compra um Dot para ficar conversando com ela durante o dia, você paga por isso, né? A Amazon Prime, é para isso que você paga. Streaming, eu tenho Netflix e Amazon Prime, para ver coisas que não estão na Netflix, que estão lá na Amazon Prime. Não pago mais TV a cabo, né, os telecines e tal, porque filme perdeu o sentido se você tem Netflix ou Amazon Prime, enfim. Então, os serviços tomaram uma proporção muito grande do nosso orçamento, e isso é muito perigoso. Uber, né, você não tem um carro, um patrimônio, né, um bem, né, que gera custos, ok, mas você tem um serviço, então quando você precisa se deslocar, você precisa ter dinheiro, e isso é um serviço prestado, então mudou muito essa concepção, e parte disso corrobora ou valida as pesquisas de que
A última geração a ser mais rica do que os pais é a minha, é o pessoal que tem mais de 40 anos. Abaixo dos 40 anos, ou 35, essas gerações serão mais pobres que os pais. Por quê? Porque eles precisam, criou-se uma necessidade de serviços muito maior. Eu vejo pela própria iFood, o tamanho que as proporções que ela tem hoje. As pessoas perderam a capacidade de se alimentar. Não perderam, na verdade não é isso. A venda da facilidade faz com que esses serviços eles se tornem extremamente essenciais em nossa vida. E são essas as coisas que você tem que se questionar. É esse padrão que você quer? Se você quer manter esse padrão ao longo da sua vida inteira, qual é o tipo de renda que você tem que ter para bancar isso? Então, a primeira coisa, quando você faz um curso de gestão financeira técnica, você vai ter sim que colocar, você tem que descobrir quanto você ganha, quanto paga a sua vida, 5 mil, 10 mil, 15 mil, não interessa. O fato é que você tem que saber desse número, porque se forem 10 mil reais por mês, se você tem 100 mil guardados, você vive 10 mil, você vive 10 meses, desculpa. Você vai viver durante 10 meses. Ah, mas se algo acontecer e eu perder minha fonte de renda principal ou a minha única fonte de renda e eu tiver somente esses 100 mil, eu consigo baixar o meu nível de gastos de 10 para 7 mil, por exemplo? Então, essas coisas você tem que saber hoje. Não é uma coisa que, não, eu vou ver, mas eu não consigo porque é muito chato. Então, esse treinamento, ele te dá subsídio ou argumentação para você pensar sobre o que é dinheiro ou riqueza e quais são as suas crenças, que seja, né? O que você pensa sobre dinheiro. Mas existe uma questão técnica operacional, que você vai precisar comprar treinamentos técnicos para saber qual é o valor mínimo de vida que você tem. Por exemplo, esses pares, eles vivem com 25% da sua renda hoje. Então, imaginando, é aquela conta que eu fiz, né, no módulo 3. Se você ganha 10 mil, você vive com 2.500. E o que você faz com o restante dessa renda? Provavelmente transforma em patrimônio para gerar renda num futuro próximo. E a gente está falando, tem um canal no YouTube de um cara, eu vou colocar aqui como observação, na verdade nas referências, todas as referências de livros e afins estão disponíveis em uma apresentação específica no final de todos os módulos, isso estará lá por treinamento. E eu coloco Academia do Dinheiro. Ele fala que essa questão da acumulação do dinheiro, ela é fundamental por etapas e que você tem que começar em 10 anos, você consegue atingir um patamar interessante de acumulação. Então, eu concordo, é isso mesmo. Os primeiros 5 anos são animadores, mas de 5 para frente é bem mais divertido, justamente devido aos juros compostos. Então, você deveria experimentar. Os sais tendem a viver acima de suas posses e dão importância ao consumo e tendem a subestimar a importância de muitos fatores que são fundamentais para a construção da riqueza. Então, esse é o principal fator que faz com que uma pessoa seja uma subacumuladora ou uma prodigiosa acumuladora de riqueza. Quais são os itens que você não vai consumir mesmo querendo e pensando em economizar hoje para ter algo no futuro? Essa é a grande pergunta aqui. E cá estamos na equação propriamente dita, adaptada aí para o Brasil. Então a equação é olhar para esse patrimônio líquido no sentido da sua renda anual líquida. Então a sua renda anual, quanto você efetivamente ganha, vezes a sua idade dividido por 10, você tem um valor que você deveria ter com dinheiro líquido na sua conta para bancar a sua casa, eventualmente um apartamento alugado. Então, se você desalugar esse apartamento, vira custo, certo? Então, assim, ao invés de ganhar 20 mil com aluguel, você vai pagar 10 mil de custo. Essa é a conta, né, no ano. Então, você tem que ter esses 10 mil, senão você perde esse bem. Então, em função da sua organização financeira, quanto você deveria ter. Aí eu fiz uma continha aqui, tem alguns parâmetros interessantes, né? No Brasil, em média, uma pessoa com graduação e pós-graduação tende a ter uma renda ao longo de sua vida econômica ativa de até 2 milhões de reais. Então, ao longo do tempo, é isso que você vai ganhar
né, ao longo de 20 ou 30 anos, né, entre 15 e 30 anos é mais ou menos isso que você vai ganhar. Tem a fonte, tudo direitinho aqui. Início da vida economicamente ativa, 21 anos, em média. Lógico que, dependendo da região, né, as pessoas começam antes, mas não ganham bons salários, então tem alguns aspectos aí importantes. Mas para o IBGE, essa conta ela faz sentido dentro de uma classe média, média alta. A renda anual média, né, dessas pessoas é de 100 mil por ano. Né, em 10 anos, R$1 milhão, e até 2 anos, 2 milhões, sem nenhum tipo de investimento. Então, falando, né, hoje, se você sem valor presente. Então, se você trouxer esses 2 milhões a valor presente ou levar isso a valor futuro, você não vai ter 2 milhões, provavelmente você terá 2 milhões 450, algo assim, para comprar as mesmas coisas que você compra hoje daqui 10 anos. Mas com uma renda anual média de 100 mil em 10 anos, né, a pessoa que tem 31 anos, ela deveria ter 300 mil reais. Então, uma pessoa de 31 anos, ela ainda paga a sua casa, que é custo, ela ainda paga o seu carro, ela paga a sua vida, mas ela deveria ter já um patrimônio, né, voltado. Então, o que ela pagou? Então, aquele apartamento que ela paga hoje, ela pagou 100 mil de um apartamento de 200 mil. Então, essa conta, ela tem que englobar o que efetivamente é seu. Se você vendeu o apartamento de 200 mil hoje, por 180, você consegue pegar 100 mil, que foi o que você pagou, e quita os 80 mil de dívida, algo assim. Então, em termos de patrimônio líquido, que não é muito diferente do que é um balanço patrimonial de uma empresa. Líquido, você deveria ter 310 mil. E aí tem um gráfico que mostra a evolução e a diferença entre o SAR e o PAR. O SAR, como ele é um subacumulador, ele tem que ter pelo menos esse valor. E é esse o parâmetro, essa conta que você tem que fazer para você. Com a sua idade, a equação está aí. Então você tem que saber quanto você deveria ter de patrimônio líquido. Não tem problema. Agora você tem que fazer um plano de gestão financeira. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir qual metodologia para a acumulação de riqueza você quer seguir. E seguir uma. É só isso. E segue. E para de perder dinheiro. Pensa no que você já perdeu de dinheiro. Né? Quais foram as decisões infelizes? E decisão infeliz todo mundo tem. Compra carro, vende mais barato, faz, né? Compra leasing carro, todo mundo faz, né? Contrato de dólar, tem um monte de coisa. E você acha que tá fazendo certo e na hora tá certo mesmo, e depois você revê e você ganha, e no saldo tem que dar certo lá no final. Esse é o objetivo, né, no final dessa conta. Então faça essa conta e veja, identifique quanto você deveria ter de patrimônio líquido hoje com a sua idade. Existe um ponto importante aqui. Você identificou que você é um SAR, é um subacumulador de riqueza e ainda tem dívida. Existem fatores psicológicos que você deveria considerar para fazer o seu planejamento para mudar a sua situação. Por quê? Porque existem compradores compulsivos, né, acumuladores compulsivos, existem algumas patologias associadas a gastos excessivos, ou o que eu mais vejo é falta de consciência mesmo. A pessoa não sabe o quanto ganha, ela não presta atenção no que gasta, vai gastando, a renda entra, não pensa em fazer um patrimônio, né, diferente, um casal, um pensa em poupar e o outro não. Então, esse ajuste. Então, se você que está aqui fazendo esse treinamento, é que você tem interesse em organizar a sua vida financeira. Isso é importante, independentemente de ser um casal ou não. Mas quais são os problemas que eventualmente você possa ter, e aí sim identificar se é um problema que é gerenciável por você, que você consegue gerenciar ou não, ou você precisa de ajuda psicológica, porque tem muito disso neste item específico de gestão financeira pessoal. Pensa nisso. E por fim, existem 5 regras finais que eu acho que vale a pena pontuar desta metodologia especial, porque agora você sabe onde você está. E aí, sempre levar em consideração, pense no longo prazo. Acabei de te falar, um pouco antes aí nesse módulo, em 10 anos a sua vida muda. Ela não vai mudar o ano que vem. Porque se você tiver dívidas, tem que pagar isso primeiro. Então existem os degraus para que você chegue a algum lugar. Mas agora você sabe onde você está. Onde você quer chegar? É esse o planejamento que faz a diferença. Tem um estilo de vida abaixo da sua renda. Você tem que saber o quanto você ganha
e o quanto você gasta. Então isso é técnico. É chato? Sinto muito. Todos esses caras que ficaram milionários, eles têm um orçamento. E eles pagam ajuda especializada para ter esse orçamento. Se você não pode hoje, pense em ter em breve. Independência financeira é mais importante que ostentação. É a questão do status. O status serve para os outros. E para você? Qual é a vida que você quer ter daqui 2, 5 ou 10 anos? Essa é a questão. Reserve seu tempo, energia e dinheiro para construir riqueza. É o que os milionários fazem. Todas as ações deles são voltadas para ter riqueza. E pode ser uma ação importante no sentido de conseguir conhecimento para vender, né, um conhecimento ser vendável e, consequentemente, ter uma renda em função desse conhecimento.